Então, dando sequência ao estudo dos mandamentos, estamos quase nos aproximando do final, oitavo mandamento, depois nono e décimo mandamento, eles são praticamente a mesma temática. Oitavo mandamento, conforme palavras de Deus a Moisés no Monte Sinai, registradas em Êxodo, no capítulo 20, versículo 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Isso. Lutero, ele traz então também a breve explicação no Catecismo Menor. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Nós queremos então expandir isso, esmiuçar esse significado então desse mandamento. Lutero diz então isso no Catecismo Maior: além do nosso próprio corpo, do cônjuge e dos bens temporais, temos outro tesouro que também não podemos dispensar, que é a honra e a boa reputação. Assim como Deus não quer que tiremos ou diminuamos dinheiro e posses do próximo, Ele não quer que se lhe tire ou comprometa o prestígio, o bom nome e a reputação irrepreensível, a fim de que tenha dignidade perante sua mulher, filhos, empregados e vizinhos. Então a gente percebe como os mandamentos, muitas pessoas acham que os mandamentos são a pior parte da palavra de Deus, porque Deus nos cobra, que Deus nos proíbe isso ou aquilo, mas na verdade Deus quer nos preservar, como no quinto mandamento, preservar a nossa vida, o nosso corpo. No sexto mandamento, também no nono e décimo, o cônjuge. No sétimo mandamento, preservar os nossos bens terrenos, os bens materiais, assim como também no nono e décimo entra isso. E nesse mandamento, no oitavo mandamento, Deus quer preservar o nosso bom nome, a nossa honra, a nossa reputação, a dignidade do nosso próximo. Então, a gente percebe como Deus de fato se preocupa também com o nosso bem-estar aqui na terra. O que é então o falso testemunho? Falso testemunho não é apenas um falso testemunho em tribunal, mas todo o falar e pensar mal intencionado contra o próximo. O mais óbvio justamente é um falso testemunho em tribunal, quando uma pessoa precisa testemunhar, testemunha um crime, um acidente, e precisa dar testemunho diante do tribunal, perante o juiz, e mentir diante do juiz no tribunal é inclusive crime. Alguns países, como por exemplo Inglaterra e Estados Unidos, as pessoas até precisam colocar a mão sobre a Bíblia ou sobre um outro livro sagrado e prometer que não falarão nada além da verdade, porque é crime mentir em tribunal. É crime perante a lei dos homens, mas também é crime, ou melhor, crime é pecado contra Deus, contra então o oitavo mandamento. Mas não apenas esse falso testemunho em tribunal, mas todo o falar e pensar mal intencionado contra o próximo. Tudo que falarmos ou até mesmo pensarmos de maneira que venha prejudicar o nosso próximo é um falso testemunho. Lutero, então, ele traz alguns exemplos na explicação, e nós vamos então conversar um pouco sobre cada um deles. Mentir com falsidade, trair, caluniar, difamar. Mentir com falsidade é falar em verdades ou até mesmo ocultar maliciosamente a verdade, quando a gente oculta a verdade no intuito de prejudicar a boa fama, a pessoa, o nosso próximo. Trair é revelar maldosamente os segredos de alguém. Então, quando a gente sabe de um segredo de uma pessoa e a gente, com a intenção maliciosa, revela esse segredo, é falso testemunho. Caluniar é falar mal de alguém na sua ausência, quando a pessoa não tem como se defender. E difamar é prejudicar a honra e a reputação de alguém. Quando a gente então realmente fala algo, inventa algo que prejudique então e manche o bom nome, a honra, a reputação de uma pessoa.
calúnia e difamação, inclusive, também dá processo, né? Volta e meia a gente vê um processo, a pessoa, quando às vezes acusa uma outra pessoa de algo que não é verdade, isso pode dar processo por calúnia e difamação. Volta e meia a gente vê isso no cenário político, onde um fala mal do outro, de repente um outro mete um processo, enfim, né? Então, é crime perante a lei dos homens, mas é pecado também contra o 8º mandamento. Então, todos esses exemplos aqui, nós poderíamos também resumir tudo isso em uma só palavra, que na verdade não é crime, mas é pecado contra o 8º mandamento, que é a fofoca. E aí vejam o que Lutero diz sobre a fofoca no Catecismo Maior. Entra aqui o deplorável e infame vício da fofoca e calúnia, onde é o diabo que está montado em nós. Trata-se de uma praga perniciosa generalizada. Nós mesmos somos maus, não suportamos que falem mal de nós. Todo mundo gostaria que todos fizessem comentários lustrosos a seu respeito, mas não gostamos de ouvir comentários muito positivos sobre as outras pessoas. Então, primeiro, o que ele diz, né, Lutero? O vício da fofoca e da calúnia. Quando a gente cede a esses pecados, a gente deixa que o diabo monte em nós. Um cavalo, quem dirige o cavalo quando alguém monta? O cavalo não tem a liberdade, ele vai ser dirigido por aquele que segura as rédeas, por aquele que está montando o cavalo. E assim é quando a gente se entrega não apenas à fofoca, à calúnia, mas a outros vícios e pecados. A gente permite que o diabo monte sobre nós, que ele tome as rédeas da nossa vida. E isso é perigoso. Por isso nós precisamos, como é que a gente pode impedir isso? Quando a gente se apega à palavra. Quando a gente se apega à palavra de Deus e permite, né, que Deus tome as rédeas da nossa vida, que o Espírito Santo tome as rédeas da nossa vida. Isso passa sempre de novo pelo reconhecer os pecados e confiar no perdão de Deus. Então, assim, Deus vai tomar as rédeas da nossa vida. E aqui também ele traz, né, o fato da gente, ninguém gosta que falem mal de si, né? Quando falam mal da gente, a gente não gosta, ninguém vai gostar disso. Agora, a gente muitas vezes, quando falam mal de alguma pessoa, parece que o nosso ouvido coça. A gente, falou mal de alguém, parece que a gente tem um interesse muito maior do que, por exemplo, quando falam bem de uma pessoa. Às vezes, quando falam muito bem, elogiam muito uma pessoa, parece que a gente, às vezes, fica até um pouco incomodado. É isso que Lutero traz aqui. Então, a gente quer que falem bem de nós, mas quando falam mal de uma pessoa, parece que isso incomoda, ou melhor, quando falam mal de outra pessoa, isso nos interessa muito mais do que quando fazem um comentário positivo sobre essa pessoa. Falso testemunho, portanto, é tudo que não se consegue provar devidamente. Nada que não se possa provar o suficiente se deve revelar nem dar como verdadeiro. Em suma, o que é segredo deve ser deixado em segredo ou repreendido em segredo. Então, quando a gente não tem certeza de algo, suspeita apenas, vamos deixar em segredo. Não devemos apresentar como verdade aquilo que não pode ser provado. E o que está em segredo, vamos deixar em segredo ou repreender em segredo. E isso nós vamos conversar um pouquinho mais adiante, né? O que significaria esse repreender em segredo. Então, o que Deus ordena nesse mandamento? Que devemos desculpar o nosso próximo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. É isso que Deus nos pede. Então, desculpar significa defender o próximo quando ele for acusado falsamente. Então, quando alguém acusar o nosso próximo, a pessoa que nós conhecemos falsamente, em vez da gente talvez espalhar um boato a respeito, nesse boato, essa acusação falsa a respeito dessa pessoa, nosso papel é defender essa pessoa. Nós devemos também falar bem, ou seja, não falar mal, mas valorizar as boas ações, as qualidades do nosso próximo. Todos nós temos defeitos e temos qualidades. Não existe ninguém que só tenha defeitos ou só tenha qualidades. Todos nós temos defeitos e qualidades. E Deus quer que nós, como cristãos, a gente foque mais nas qualidades das pessoas. Que a gente fale bem das pessoas.
enfatize as qualidades e as boas ações e muitas vezes deixe, talvez, passar aqueles defeitos também do nosso próximo. E interpretar tudo da melhor maneira. Às vezes acontece, é comum, a pessoa faz a leitura, digamos uma leitura superficial de algum fato que aconteceu, ou de um acontecimento que ela viu, presenciou, mas às vezes ela não faz uma averiguação, né? não faz uma, digamos, não tenta entender todo o contexto, e às vezes a partir dessa interpretação superficial já começa a espalhar algo. E isso muitas vezes leva justamente a manchar o bom nome, a honra de uma pessoa quando de fato não se sabe o que realmente aconteceu ali. Então devemos sim interpretar tudo da melhor maneira, não da pior maneira. E aí, como diz aqui, por amor, encobrir os erros e fraquezas do próximo. O que seria isso? Encobrir os erros e fraquezas. Seria apoiar o pecado? Quando a gente percebe que alguém está em pecado, a gente, fica tranquilo, eu não vou te denunciar, continua pecando. Não tem nada a ver com isso, não é isso. Encobrir os pecados, eu até coloquei lá, seria colocar em prática o que Jesus diz em Mateus 18, especificamente nos versículos 15 a 18. O que Jesus diz lá? Se a gente pegar um irmão em uma falta, em um erro, em um pecado, nós devemos, se eu pegar ele numa falta, num erro, eu devo ir lá, individualmente, conversar com este irmão. Não para julgá-lo nem para condená-lo, mas para amorosamente fazê-lo reconhecer que está em pecado, para que ele reconheça esse erro e receba o perdão. E se isso acontecer, morreu ali. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Ele foi repreendido em segredo e ficou ali. Agora, se ele não reconheceu o erro, eu devo chamar uma ou duas pessoas de confiança, algumas pessoas de confiança, para que nós juntos possamos ir lá, conversar com este irmão, fazer não para condená-lo, nem para julgá-lo, mas para fazer com que reconheça o seu erro, para que receba o perdão. E se ainda assim ele não der ouvidos, aí numa última instância se leva o caso para a igreja. Mas não para que a igreja sirva de tribunal para condenar e julgar essa pessoa, porque não compete a nós julgar. Deus é juiz. É Deus quem vai condenar, não nós. Mas para que também a igreja dedique todos os esforços necessários para que este irmão reconheça o seu erro e receba o perdão. Então, isso é encobrir o erro, as fraquezas. Não é apoiar, mas é repreender em segredo para que o irmão se arrependa e possa receber o perdão. E aí, sobre isso também Martinho Lutero ele diz: não tem problema você saber do pecado, mas você não deve julgá-lo. Não tem problema eu ver e ouvir o próximo pecando, mas fazer comentários sobre outras pessoas não é da minha alçada. Sair julgando e condenando um pecado é pecado maior do que o primeiro. E se você ficar sabendo dele, faça dos teus ouvidos uma sepultura e o enterre até receber a competência de juiz, de punir por força do ofício. Então, às vezes, a gente se depara com um irmão em pecado, mas não cabe a nós julgar, nem condenar. E aí ele, inclusive, coloca aqui, isso seria um pecado maior do que o primeiro. A gente sabe que diante de Deus não existe pecadinho e pecadão. Perante Deus não existe níveis de pecado. Mas por que isso seria mais grave do que o primeiro? Porque a pessoa que julga e condena, ela se coloca no lugar do único que tem autoridade para exercer juízo e condenar, que é Deus. Então é o ser humano querendo se colocar no lugar de Deus. E perante Deus nós somos todos iguais. Então todos nós estamos diante de Deus. Então não cabe a nós julgar. Até mesmo nas coisas referentes a esse mundo, né? Se, por exemplo, alguém comete um crime contra nós, não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. Existem pessoas, autoridades competentes com ofício para isso, para que possam julgar e condenar e punir se for o caso. Então, não cabe a nós. Então, nós devemos, sim, conforme foi dito antes, devemos repreender em segredo para que o irmão se arrependa e receba o perdão. Então este, diz Lutero, é portanto o sentido geral e completo deste mandamento. Ninguém deve prejudicar o seu próximo com a língua, seja amigo ou inimigo, nem ficar falando mal dele,
não vindo ao caso se é verdade ou mentira, a não ser que seja por ordem superior ou visando a melhoria. A língua deve ser utilizada e servir para falar o melhor possível de todos, encobrir seu pecado e seus pontos fracos, desculpando-os, disfarçando-os e promovendo sua reputação. Então, esse mandamento, ele trata justamente do uso da nossa boca, da nossa língua. E nós devemos usá-la para o bem, não para o mal, não para prejudicar o próximo, não para falar mal dele, não para inventar boatos, fofocas. Devemos manter em segredo, sendo verdade ou mentira. Nós devemos sempre zelar pelo bom nome, pela reputação, pela honra e pela dignidade do nosso próximo. Julgar, condenar, a não ser que tenhamos um dia, alguém de nós exerça o papel de um juiz, né? Por força do ofício, por ordem superior. Juízes, eles vão ter que, no desempenho do seu ofício, eles vão ter que julgar e condenar, mas no desempenho do seu ofício, não também como cidadãos. Ou podemos, no sentido de repreender alguém, quando for necessário repreender alguém em segredo, mas aí não é condenado. Não é condenar nem julgar, mas é exortá-lo, é trazê-lo amorosamente para o perdão de Deus, de volta então a Deus. Então assim nós devemos fazer o uso da nossa língua para o bem, para encobrir pecados, pontos fracos, desculpar, defender o irmão, promover o seu bom nome e a sua boa reputação. E aí, como vimos, esse mandamento ele trata do uso da nossa língua, do uso da boca. E aí a pergunta, quem nunca fez o mau uso da língua? Quem nunca fez? E aí nós vamos ler o texto aqui de Tiago, que até recentemente foi texto lido no culto, texto da epístola. Recentemente lemos, né, diversos textos do livro de Tiago. E aí, o que ele diz aqui? Tiago, no capítulo 3, versículos 6 a 10. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, com ela também amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Palavras duras, pesadas de Tiago, mas muitas vezes é isso que acontece, né? Talvez não por espontaneidade, de maneira intencional, mas muitas vezes até de maneira acidental isso aconteça. Quando a gente, no calor da emoção, o sangue ferve, a gente no momento de tensão, a gente fica com raiva, isso muitas vezes acontece. A gente faz um mau uso da boca, a gente ofende, magoa um irmão, alguém próximo, às vezes até mesmo um familiar. A gente fala o que não deveria falar, palavras que machucam, que ferem, e às vezes até palavras de baixo calão. Então, Tiago ele traz essa reflexão. Como é que pode, né, com a mesma boca que nós oramos a Deus, louvamos a Deus, oramos, né, nos dirigimos a Deus, com essa mesma boca, às vezes a gente fere, magoa aqueles que foram criados à semelhança de Deus. Então é uma reflexão profunda que Tiago traz e ele conclui, meus irmãos, isso não deveria ser assim, e não deveria mesmo, mas infelizmente isso muitas vezes acontece, porque nós somos pecadores. Por isso também, assim como todos os demais mandamentos, nós temos que concluir, somos pecadores, transgredimos também o 8º mandamento, mas a fé operada pelo Espírito Santo nos leva a confiar em Deus e receber os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente todas as exigências deste mandamento. E é essa fé que nos motiva, nos capacita a fazer um bom uso da nossa língua, dando um bom testemunho e zelando pela honra, pela reputação e dignidade do nosso próximo. É a fé, a gente nunca vai ser perfeito no cumprimento de nenhum dos mandamentos. Isso a gente tem visto desde o início, desde o 1º mandamento. A gente nunca vai ser perfeito.
Nós temos que nos apegar, os mandamentos eles sempre vão de novo nos conduzir à realidade do nosso pecado, ao diagnóstico da nossa doença que se chama pecado, como as crianças aqui responderam corretamente, né? Essa é a nossa doença, mas Jesus nos traz o perdão, e uma vez perdoados nós vamos sim nos esforçar para fazer um bom uso da língua, para dar um bom testemunho do nosso próximo, um bom testemunho da fé cristã, zelar pela honra, dignidade e reputação do nosso próximo. Que Deus nos ajude. Nós nunca vamos ser perfeitos nisso, mas quando reconhecermos nossas fraquezas, nossos deslizes, devemos também pedir perdão. Como disse aqui para as crianças, a gente tem essa necessidade de viver em companhia de outras pessoas, mas muitas vezes a gente tem atritos, a gente se desentende, muitas vezes justamente pelo mau uso da língua, por palavras que a gente às vezes diz que magoam, que ferem. Então, para isso, para a gente consertar isso e poder sustentar os nossos relacionamentos, a gente precisa constantemente também reconhecer quando erramos, pedir perdão e perdoar. Assim, os nossos relacionamentos, eles se mantêm e eles podem ser sustentados. Que Deus, assim, nos ajude e nos capacite. Amém.